Olá, amigos, amigas, eu sou o professor Leonardo Dlugokinski e no programa de hoje nós vamos falar sobre os descendentes de italianos que vieram do Rio Grande do Sul para empreender no Grande Oeste catarinense. Esse é o programa Conexões com a Nossa História, um produto do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense. A história do Oeste catarinense advém da sua colonização por descendentes de imigrantes vindos principalmente da região do Rio Grande do Sul. A região de Chapecó foi ocupada por descendentes de italianos que vieram de regiões como Nova Prata, Guaporé e que acabaram fincando suas raízes e empreendendo nessa terra, acreditando em seu futuro. Temos como convidado hoje o senhor Josias Mascarello, descendente da família Mascarello, que é uma família ligada à construção civil, que empreendeu muito no Rio Grande do Sul e depois fincou suas raízes em Chapecó. Olá, Josias. Olá, tudo de bom? Inicialmente, obrigado pelo convite e estamos felizes e honrados em poder participar desse teu programa. Legal. Josias, para começo, quando que a família Mascarello veio da Itália e quais eram as condições? Bem, ali nós temos que nos reportar ainda para 1883, quando da grande imigração italiana, e o meu bisavô Gabriel Mascarello, juntamente com a sua mãe e mais 10 irmãos, embarcaram no navio em Gênova e aportaram aqui no porto no Rio de Janeiro, depois vieram para São Paulo e finalmente na região de Caxias do Sul, e onde os Mascarello, mais especificamente, eles foram colonizando essa região do interior do Rio Grande do Sul, mais especificamente Flores da Cunha. E ali, então, eles... E aqui tem um outro parênteses, né, que nós não vamos entrar nessa história, mas eles, na realidade, eles foram praticamente jogados na selva. Então, tem uma história, e eu tenho a oportunidade de falar, inclusive, no livro Mascarello, 5 gerações de construtores, em que, porque o governo brasileiro oferecia casas, moradia e tal, e quando eles aqui chegaram, na realidade, não tinha nada disso. Eles praticamente foram jogados na selva, na mata, né? Depois de toda aquela dificuldade de chegar até a região de Caxias, que é uma história lindíssima, maravilhosa, né? E dali, então, o meu bisavô, ele já, em pouco tempo, na realidade, ele não era muito chegado à terra. Ele queria mais, ele tinha, na genética dele, ele tinha mais aquela vontade de empreender, de construir. Em pouco tempo, como ele era uma pessoa inteligente, ele já foi delegado da região e tal, e em pouco tempo uma companhia francesa descobriu, eles estavam vindo ao Brasil para fazerem os portos do Rio Grande. É um conjunto de estaleiros, né? E que eles descobriram que dentre os imigrantes italianos haviam alguns construtores. E o meu bisavô foi trabalhar nessa companhia francesa e trabalhou por um período. E veja, isso que me interessou muito a pesquisar e compilar o livro, o Mascarello, 5 gerações de construtores. Ele, na época, ele chegou a comandar, ele e o irmão dele, uma equipe de 4.000 homens. Então, veja que coisa que hoje a gente se pergunta como que fazia, né? Então, uns dados bastante interessantes. E aí, então, o meu bisavô, depois, logicamente, ele teve os seus filhos e junto com um dos filhos, ele
ele passou a trabalhar. Na época, a construção civil não era exatamente como é hoje. Nós tínhamos, na época, as construções eram igrejas, catedrais, seminários, escolas, enfim. E o meu avô, o meu bisavô, com o meu avô, Josias, o qual eu tenho o nome, eles foram os grandes mestres na construção de catedrais, de igrejas, de seminários. Então, o meu bisavô e o meu avô, eles se especializaram em catedrais. E aí, logo à frente, o meu pai, ele saiu um pouquinho desse ciclo e foi para a construção civil, como é mais ou menos hoje. E em 1950, o meu pai, Aldo Mascarello, a convite de um padrinho meu, Dante Trave, e ele veio para construir a Ford de Chapecó. Isso em 1950. Juntamente com o senhor Casarim. Esse Casarim, na época, ele já tinha representante da Ford em Caxias, Farroupilha, São Miguel, e aí ele convidou o pai para construir a Ford, e hoje é onde se encontra a Van. É muito importante entender, voltando a essa figura da imigração italiana, que o imigrante, quando ele chega para o Rio Grande do Sul já é um estado, já é uma região ocupada por algumas etnias. Se tu pegares na região da fronteira com o Uruguai, você vai ter a figura do gaúcho e vai ter a figura dos estancieiros. Terra proibida, não se negocia, não se vende, é deles. Para o imigrante sobrou justamente o mato. O mato. E esse imigrante, ele chega nesse mato e ele literalmente tem que fazer tudo. Ele tem que derrubar o mato, ele tem que fazer serrarias nos rios existentes, né, para ser movidas a água, para cortar as tábuas e dessa tábua fazer a casa, muitas vezes fazer o chiqueiro para criar um porquinho, fazer o guarda-roupa, fazer a mesa, tudo era feito, né? Naquele famoso serrote vai e vem, né? Um trabalho braçal, penoso. Então, quando nós pensamos a história da colonização, nós pensamos a história do imigrante, a primeira coisa que nós temos que entender é que é um sofrimento, né? Eles já chegavam com a terra comprada, com a escritura, porém, todo o trabalho estava lá para ser feito. O imigrante, desde a sua casa até as estradas, é ele que vai abrir, é ele que vai organizar, né? E, obviamente, eis que vão se sobressair construtores, pessoas que sabiam alguma coisa de marcenaria, e, obviamente, os que não sabiam tinham que aprender. Nós vamos ter a figura dos homens, dos seres humanos, que vão aprender um pouquinho de tudo, porque ou fazia isso ou não sobrevivia. O Estado literalmente largou essas pessoas e as deixou a Deus dará. Então, há toda uma organização comunitária, né, das famílias que vão ficar próximas para poder sobreviver. Com o passar do tempo, essas famílias se reproduzem e o Rio Grande do Sul começa a ficar pequeno. E as terras do outro lado do rio, região de Chapecó, se tornam terras férteis, importantes para que os descendentes, segunda, terceira geração, venha empreender. Conforme o seu Josias falou, né, a família veio num primeiro momento para construir a Ford. E quando é que a família fixou a sua residência aqui, seu Josias? Exatamente. Então, o meu pai e a minha mãe, então eles vieram em 1950. Nesse período, Farroupilha já era uma cidade desenvolvida, uma cidadezinha bonitinha e tal. E aí, chegando aqui, eles encontraram exatamente isso que você falou. Era mato, selva, estrada de chão, poucas pessoas, né? Uma população indígena bastante grande, bugres, e assim, muito difícil, né? Não tinha nada. E tanto está que meu pai ficou aqui em 1950, ele fez a Ford, e fez muitas obras aqui em Chapecó, mas ele, em função da situação, após 3 anos, por insistência da minha mãe, eles retornaram a Farroupilha e deixaram um legado. Já construiu
Naquele período, além da FOR, ele construiu outras obras aqui em Chapecó. E nesse período eu nasci aqui em 1953. Né? Aí meu pai volta a Farroupilha, nós ficamos lá mais uns 10 anos, e depois, por insistência de muitas pessoas que aqui moravam e haviam conhecido ele como um grande mestre na área da construção civil, o chamaram novamente e ele retornou, e aí então ele fez muitas obras aqui, como nós temos aqui na avenida o prédio do antigo Brizotti, aqui, que era a barateira, que ficou muitos anos, as Casas Vitórias, o Toso, na Barão, do Rio Branco, o Banco do Brasil depois, o meu pai construiu o Banco do Brasil, enfim, casas, muitas casas, enfim, e aí no outro momento, né, eu sempre gostei muito, eu já nasci, parece, com uma vontade imensa de construção, acho que está na veia. Eu com 14 anos, porque queria trabalhar, e o meu pai e a minha mãe tinham uma preocupação de não me deixar, porque queriam que eu estudasse, né? Mas eu tinha muita vontade de trabalhar. Eu fui para a obra com 14 anos, né? E tem muito... Depois nós vamos ver algumas fotografias de obras, né? Naquela época eu podia participar, crianças até, na construção civil, a legislação não era tão rígida, e eu passei a acompanhar meu pai, trabalhei de servente, de pedreiro, e eu peguei gosto pela construção. E aí eu consegui, depois de um tempo, com 18 anos, eu estudei aqui no São Francisco, no Colégio das Freiras, aqui do Bom Pastor, e fiz o segundo científico aqui, depois fui a Caxias, fiz o terceiro científico, fui a Porto Alegre e consegui me formar engenheiro civil na PUC de Porto Alegre. Foi muito difícil, porque a situação aqui foi um período difícil, o pai com 5 filhos, 4 mulheres e tal, e a gente teve que se virar. Trabalhei na vida noturna, trabalhei como garçom durante 5 anos de faculdade, que foi que me possibilitou a conseguir pagar a PUC, porque a PUC é uma escola cara até hoje. Abri a construtora catarinense em 1986, né? Uns 5 anos depois que estávamos aqui, e a construtora catarinense já, com o legado do meu pai, já sabiam, já conheciam o pai, né? Então ficou um pouco mais fácil, tínhamos credibilidade também, e atuamos muito nos frigoríficos, nas cooperativas, ali na Aurora nós trabalhamos muito, e depois nós viemos para os empreendimentos, né, imobiliários. Depois de um tempo, o Conrado, meu filho, se formou engenheiro na Federal e já está comigo há 15 anos, né? E aí deu aquele impulso para a construtora catarinense, né? Com a experiência e com mais a tenacidade do espírito jovem, empreendedor, audacioso também. E aí nós passamos a empreender os nossos edifícios residenciais, né? E aí a minha filha, a Fabiana, já há alguns anos atrás, há 4 anos, ela está conosco, ela atua como a nossa advogada e dentro da empresa também. Então é interessante, e eu gosto de repetir, que a nossa sequência familiar, sempre no mesmo rumo, sempre na construção civil, se reporta desde 1883, então são mais, aqui de cabeça, são 138 anos, sempre atuando na construção civil. A história da família italiana, que saindo da sua terra natal, atravessando o Oceano Atlântico, sofrendo a partir da colonização no Rio Grande do Sul e empreendendo, vindo para a região de Chapecó e vencendo. Essa é a história da família Mascarello, essa é a história de Josias Mascarello. Gostaria de agradecer
em nome do Instituto Histórico e Geográfico Oeste Catarinense, em nome do programa Conexões com a Nossa História, a sua presença, o seu relato, e só posso dizer muito obrigado. Muito obrigado também ao Instituto, ao professor, ao presidente do Instituto, enfim, a vocês que estão dando início a esse Instituto que certamente era um vazio ainda que precisávamos resgatar. Parabéns a vocês por esse trabalho maravilhoso e eu é que me sinto honrado em participar desse programa. Desde já, nós agradecemos a vossa atenção e até um próximo programa.